E eu vou receber visita agora aqui, que vai ver o meu quadro, vai admirar. Também já vou fazer propaganda do meu quadro. Vou receber aqui a Márcia Pantoja, ginecologista, porque hoje nós vamos falar sobre a saúde da mulher aqui no nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, Drica. Obrigada. Você viu que eu já estou querendo fazer propaganda do meu eu vi quadro, sim, já animei, viu, de comprar. Não é lindo? Sim, às vezes a gente quer dar um presente, né? Exatamente. E a minha família é muito católica também, então realmente, em vez de comprar qualquer coisa, né, a gente pensa em algo que realmente representa para o dia a dia. Exatamente. Isso mesmo, viu, gente? É assim que vai acontecendo, sabe? Não foi combinado isso aqui, não. Ai, Márcia, tudo bem? Tudo bem, Então, Drica. Márcia, nós, assim, aqui no nosso programa, a gente sempre traz esses assuntos para ajudar, né? Para nos ajudar, porque a gente vai adquirindo mais conhecimento, mas para ajudar também quem está em casa e quer saber mais sobre a menopausa. A menopausa na saúde da mulher, como é que, né, funciona, porque é algo assim que nós, que ainda não chegamos lá na menopausa, e eu escuto assim, a gente vai ficar meio assustado de tanto escutar coisas, né? Então a gente escuta que, nossa, quando você começar a sentir que esse calor, você vai ver só o que é calor. Né? É bem quando isso. você fica tudo destemperamental. Assusta e cada uma representa de uma forma, né? Exatamente. Como acontece. Eu acho assim, esse assunto é super pertinente, né? A gente tem hoje no consultório do ginecologista geral muitas queixas e muitas vezes essas pacientes elas acabam diluindo em outros médicos, justamente por desconhecimento dos sintomas, né? Então muitas vezes é uma depressão que vem cursando pela própria menopausa, né? E outras vezes os próprios médicos cardiologistas encaminham para o ginecologista já com um possível diagnóstico, né? Aquela paciente com colesterol que não controla, enfim, tem N informativos que são importantes, né? E principalmente hoje que a gente vem lembrar da menopausa precoce, que é quando você menos espera, com menos de 40 anos, e simplesmente vem aquela ausência de menstruação com um turbilhão de sintomas e a gente não conhece como que vai funcionar a partir daí. Entendi. Nós temos até, falando de sintomas, né, nós temos preparado para você visualizar, como eu sempre gosto de falar, é bom você ver, né, além de ouvir o profissional falando sobre isso, você vê e aí você vai gravar. Vamos ver então essa tela? Pode colocar, Marina, fazendo favor? A menopausa, olha lá, os sintomas da menopausa. Vamos passar um por um ali, vamos lá. Onda de calor, por que existem, o que são, por que são tão fortes e incomoda tanto, Márcia? Sim. As ondas de calor, elas são ocasionadas, de uma maneira geral, os sintomas pela deprivação dos hormônios circulantes do ovário, né? Então, quando a gente entra na menopausa, o que pega, né? O que é pior para a mulher naquele momento? É a falta do hormônio estrogênio e progesterona produzido pela ovulação. Então, é um momento em que o ovário começa a entrar em falência, né? Então, ele começa a diminuir a sua função hormonal no corpo e isso gera sintomas. Essa onda de calor, mas por que gera essa onda de calor? O estrogênio, ele tem uma diminuição, né, no corpo da mulher e ele tem uma função termogênica, né? Então, essa queda do estrogênio para o centro cerebral é sentida e a mulher começa a ter essa oscilação de temperatura. Então, ao mesmo tempo, começa a ter sudorese, né? Então, essa sensação de calor que vem apesar da temperatura normal. Falar que tem alguma coisa errada, eu não estou sabendo o que fazer, não sei se eu estou com febre, não sei se eu estou Exatamente. É isso que acontece? É tudo via cérebro, né? Então, todo o eixo ovariano e essa sintomatologia, ela começa de cima para baixo, né? Então, é o hipotálamo que manda informação para a hipófise, que manda informação para o ovário. Então, quando o ovário aciona que algo está muito baixo lá, ele vai ter que aumentar em cima. Então, isso vira um ciclo vicioso a partir do momento que esse ovário já não responde mais. Olha só. Próximo sintoma, vamos ver lá na nossa tela. Próximo sintoma, distúrbios do sono. Sim, os distúrbios do sono, né, o apanhado, como ali mesmo no nosso slide fala, também está relacionado com a ansiedade, com a perda de memória,
pela ação, da pouca ação hormonal no cérebro, né? Então, mais uma vez, a gente volta. O início é todo funcional de acordo com a gente como um organismo funcionando em condições ideais. A partir do momento que algumas substâncias, entre elas serotonina, começam a cair, a gente começa a ter essa sensibilidade maior para algumas coisas. E o sono, ele é totalmente dependente da ação hormonal na mulher, né? Então, se a gente está bem, se a gente está sem preocupação, se nossos hormônios estão dentro do esperado, inclusive atrelado muitas vezes já a alguma alteração de tireoide, que é muito comum na menopausa, a gente começa a ter repercussão na hora de dormir, né? Então, aqueles hormônios que antes se mantinham numa linha basal, eles estão muito aquém do que a gente precisa, né? E daí a gente vai falar mais para frente dessa reposição de hormônios que é importante. Ah, agora, essa falta de sono, né? Ela pode anteceder, pode ser um sinal de que a menopausa precoce ou a menopausa normal está chegando, ou ela só acontece quando está no período da menopausa? É importante falar, eu acho que assim, para o leigo, é o que você falou, a menopausa ela assusta, mas a gente tem muitas pacientes que têm poucos sintomas, né, são oligossintomáticas, então, e é o que você falou, às vezes ela só tem a dificuldade para dormir, mas ela está nessa faixa entre 45 a 55 anos, que é o período que a gente espera que isso aconteça, né, mas isso não necessariamente vai acontecer com todas as pacientes, né? A gente precisa individualizar cada caso e principalmente medicar se necessário, porque realmente, principalmente com relação às ondas de calor, é uma coisa que socialmente incomoda, né? Você está numa reunião, está na igreja, está no seu trabalho e vem aquele suor no rosto, muitas pacientes ficam realmente constrangidas com isso. Porque eu lembro de amigas minhas, era algo assim... Não é só um calor, eu tô com calor, é algo fora do normal, né? Fala, nossa senhora, eu tô... tem o rubor, né? A vermelhidão facial, então às vezes chega a molhar a roupa, então por isso que é importante ter essa ideia de que isso pode estar acontecendo pela idade e principalmente se for antes dos 40 anos, entender que isso pode estar relacionado a uma falência ovariana precoce. Certo, vamos ver mais um sintoma para a gente comentar? Vamos lá, a gente falou um pouco do distúrbio do sono, ansiedade, a memória fraca, né? Ganho de peso? Ganho de peso, né? Que é o nosso grande tabu da menopausa. E eu sempre falo, aquele velho ditado, aos 30 a gente come um pão, aos 40 a gente come meio, aos 50 a gente não come mais, né? Porque realmente a deficiência hormonal, ela vai diminuindo o metabolismo na mulher, né? Então, mais uma coisa que a gente vai adquirindo com a idade. Então, o ganho de peso, ele vem em consequência da deprivação hormonal também, né? Então, não é à toa que muitas vezes a reposição hormonal volta a acelerar o metabolismo e essa mulher consegue controlar com a alimentação, com a atividade física, que são super importantes nessa fase, um ganho de peso e uma perda de peso controlado para que essa obesidade não venha a complicar o período da menopausa. Tá certo. Doutora Márcia, quanto tempo vai durar os sintomas da menopausa? Ele é pré, durante e pós? Ele dura enquanto estiver ali no período da menopausa? Na maioria das mulheres, né, em torno de 40% a 50%, esse período de sintomas, seja ele qual for, ela pode não ter um, ter dois, ter todos, normalmente ele antecede em torno de 6 meses a parada completa da menstruação. E a partir desses 6 meses ele pode perdurar até 2 anos, né? Então, sem tratamento, é claro, esse tempo acaba prolongando em muitas mulheres. Mas se você procura ou busca cada um dentro do seu esperado, a gente imagina que isso vai ser menos, né? Tá certo. Agora, a menopausa existe a precoce, e aí a gente está falando de qual idade exatamente? A precoce vem até que idade? A precoce é quando ela acontece abaixo de 40 anos. Abaixo de 40. Mas aí pode acontecer a partir de...
Tipo, você tem uma idade limite? Tipo, há 20 anos pode acontecer? Não, aí não. Pode acontecer. Pode acontecer. Sim. A gente tem algumas síndromes genéticas, né, que muitas vezes não são diagnosticadas, a síndrome do X frágil, alguns erros inatos no metabolismo que muitas vezes se desenvolvem na fase puberal tardia e no início da idade jovem. Então, o importante é pensar, o relato maior é que a gente tenha em torno de 2 anos entre um diagnóstico precoce realmente dos sintomas. Então, muitas vezes essa mulher queixa que a menstruação não está vindo, que não está acontecendo, mas de verdade ninguém pensa, por ser muito jovem, que nem você falou, com 20 anos ninguém vai pensar em menopausa. Exatamente. Mas é justamente nessa mulher que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Ela não menstrua, por que ela não menstrua e dar seguimento a essa busca pela causa da menopausa, né? Ou da não menstruação. E a partir dos 40 anos até os 45, a gente classifica essa mulher no período do climatério. Então, é o período que antecede normalmente a menopausa, que deve acontecer entre 45 a 55 anos, né? Tem mulheres que menstruam mais tarde, provavelmente vão menopausar mais tarde. Isso tem a ver com a idade da menarca, da primeira menstruação. Pode passar dos 55, doutora? Pode. A gente vê pacientes, né? Principalmente aquelas mulheres que na zona rural, que tem uma qualidade de vida mais regrada, sem todo esse estresse da vida urbana, a gente vê que a atresia, que a queima desses folículos ovarianos, ele acontece mais lento, né? Então vai retardando aí. Exatamente. Então, se a pessoa tem essa vida mais tranquila, mais saudável, tudo isso vai retardar mesmo a menopausa. Sem dúvida. Eu acho que assim, Drica, nesse período que a gente vive de correria do dia a dia, a mulher, tudo começa via cerebral, né? Então, quando você tem a perda de um ente querido, a menstruação muitas vezes vem, tudo está interligado, né? Então, a importância do bom estilo de vida, de uma qualidade de vida e alimentação como um todo, né? Aí a gente abrange álcool, tabagismo, tudo. É importante, porque com isso você com certeza pode prolongar a sua produção hormonal, como você pode diminuir, né? É verdade. Agora, tem também a amenorreia. Pode ser confundido com a menopausa? O que é? A amenorreia é a parada da menstruação, né? Então, quando você tem mais do que 2 ciclos sucessivos sem menstruar, você está em amenorreia. Ela pode ser primária, né? Quando a mulher nunca menstruou e essa menstruação nunca vem, 15 anos, 18 anos, 20 anos, então essa seria uma amenorreia primária, que a gente pesquisa coisas mais hipotalâmicas, cerebrais especificamente. Ou até diretamente anatomicamente, ausência do ovário, ausência do útero. No caso, a gente está falando de amenorreia secundária. Então, essa mulher menstruava e, de repente, a menstruação começou a falhar. Sim. Por quê? Né? Então, nada mais é do que a parada da menstruação diretamente, né? E assim, não significa que é algo grave, acontece que acabou. Pode ser isso? Simples assim? Pode ser simples assim, acabou, pode estar num período gestacional, né? Que muitas vezes a gente não associa. Que você não está na amenorreia. Exatamente. Então, às vezes a mulher não associa, tem mais de 40 anos, 42, acha que não vai engravidar e acaba acontecendo, né? Mas é difícil acontecer ou simplesmente parou, como você falou. A maioria das mulheres, existem os períodos de falha, né? Então, a gente chama de amenorreia intermitente. Você tem 2, 3 meses sem menstruação e volta a menstruar, né? O importante é o diagnóstico, dosagens hormonais, FSH, LH, são hormônios que o ginecologista sempre tem que estar buscando e procurando para poder ter um diagnóstico correto dentro de todo, ultrassom transvaginal, né? Então, são exames principais aí dentro dessa busca pelo diagnóstico. Certo. Vamos responder algumas perguntas aqui que chegou pra gente, doutora? Vamos fazer assim, vamos responder depois do intervalo. Aí você aproveita para mandar mais perguntas pra gente, tá bom, doutora Márcia? A gente vai no intervalo rapidinho. Você aproveita aí, nossas redes sociais já tem algumas perguntas para a doutora. Manda a sua também. Se você tem dúvidas sobre a menopausa, não fique na dúvida, abençoado. Manda suas perguntas que a doutora Márcia vai responder para você, tá bom? Já já a gente volta.